Olha, gente, já que a gente está falando sobre eleição, qual será a importância das redes sociais na disputa deste ano, hein? Enquanto alguns candidatos ainda patinam nesse ambiente, o presidente Jair Bolsonaro segue forte e ganhando terreno sobre os seus concorrentes. A gente vai dar uma olhadinha no que o Fernando Martins preparou para a gente sobre esse assunto. O presidente Jair Bolsonaro melhorou o desempenho nas redes sociais entre os dias 17 de dezembro e 20 de janeiro. A conclusão é da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da FGV. O levantamento mostra o presidente liderando as interações no Twitter, Facebook, Instagram e YouTube no período. O bom desempenho foi impulsionado após a última internação, em função ainda das consequências da facada sofrida na campanha de 2018. O melhor resultado foi no Facebook, com 13,6 milhões de interações. Larga vantagem para o ex-presidente Lula, que teve 2,7 milhões de curtidas e comentários na plataforma no mesmo período. O maior engajamento em relação ao petista, segundo a maioria das redes sociais, veio após o encontro com Dilma Rousseff. Entre os demais pré-candidatos mais bem colocados nas pesquisas, o ex-ministro Ciro Gomes ficou em segundo lugar no YouTube, sobretudo ao falar de rever o teto de gastos e se defender em relação à operação da Polícia Federal contra ele. Já o ex-juiz Sérgio Moro teve picos de interação ao defender a Lava Jato e criticar Bolsonaro. O governador de São Paulo, João Dória, registrou mais interações em publicações sobre vacinação. Muito bem, Paulinha, eu quero uma avaliação sua aí sobre essa questão das redes sociais. Você acha que vai ter mesmo a importância que teve no passado? Acho que isso é definitivo, né? Já faz um tempo que a gente não pode ignorar essa questão das redes sociais, mas sempre fica aquela pergunta, o fato da pessoa ter mais seguidores implica nela ter, de fato, um maior número de votos, né? Essa questão do engajamento. O engajamento, gente, lembrem-se, nem sempre é positivo também. Então, a métrica quantitativa, ela também é alguma coisa a se questionar, porque às vezes a pessoa está ali e o engajamento até é negativo também, ou é misto. Então, ali tem parâmetros, eu acho, para os candidatos entenderem como eles podem se comunicar, né? Eu acho que ali é um parâmetro, olha, nesse assunto aqui você vai bem, nesse aqui você gera um engajamento maior, nesse aqui você polemiza, então cuidado. Então, acho que traz um mapa, mais ou menos, do comportamento, mas não se esqueçam também que rede social é uma bolha. A gente tende a imaginar que todo mundo está lá, que está todo mundo falando ali, e isso não é uma verdade absoluta. A gente sabe que tem gente que não está nessa bolha, está fora da rede social, não está no Twitter, nem quer saber desse tipo de treta e está mais interessado em resultados do dia a dia, em resultados palpáveis, né? É emprego, é comida. Então, assim, a eleição também tem muito mais a ver com isso do que em coisas ali que acontecem no campo virtual. Felipe, rede social é bolha ou não é? O que você acha? Eu acho que uma parte da rede social é bolha e realmente as pessoas ficam presas naquilo que elas têm de engajamento e seguidores. Isso pode enganar muito durante as eleições. Agora, uma outra parte é verdade, né? A própria eleição de 2018, ela foi muito baseada nas redes sociais. Em especial, o que hoje já se tornou uma ferramenta de comunicação, que é o WhatsApp, né? Então, eu ouvi dizer aí de bloqueios e censuras no Telegram, no WhatsApp e até no Instagram. Eu vi uma censura, que até acho que a gente falar no programa um pouco sobre isso, sobre o Twitter, né? Enfim, eu acho que realmente tem a questão da bolha, mas é um canal que as pessoas hoje costumam consultar. As tias do Zap existem, as pessoas realmente debatem pelas redes sociais e eu acho que essa eleição não vai ser diferente. Agora, Carlito, se a gente for analisar números aqui em relação a essas menções que a Paulinha falou, e obviamente tem questões positivas, negativas, enfim, menções que sejam mais favoráveis ou contrárias, mas enfim, a disparidade no que se refere a Lula e Bolsonaro nas redes sociais é muito grande, né? Eu vi um dado, inclusive no Jornal da Manhã hoje, a gente tinha por volta aí de 12 milhões de menções ao presidente da República contra 2 milhões do Lula. Você acha Posso trazer aqui até por favor, alguns Vini, números, Paulo, até para ajudar aqui, no comentário? Só relembrando o que inclusive eu ouvi hoje no Jornal da Manhã. Pois é, em número de seguidores aí nos perfis acumulados, o Bolsonaro tem 42 milhões contra 26 milhões de todos os outros candidatos. Estamos falando de Lula, Sérgio Moro, João Dória, Ciro Gomes, né? Enfim, se a gente for especificar aqui para o Twitter, que é esse ambiente onde as discussões políticas acontecem com mais frequência, o Bolsonaro tem 7 milhões de seguidores contra 2,8 do Lula e 3,3
de Sérgio Moro. Então, é uma diferença bastante isso que você está trazendo para a gente, né? no número de seguidores. Exatamente. Esse dado que eu trouxe aqui é em relação às menções, né? Que é a quantidade aí de vezes que as pessoas vão lá e marcam determinados candidatos. Mas eu quero uma avaliação sua, Carlito. Você como comentarista político aí, você imaginava que 2018 teria essa influência das redes sociais como teve? E você acha que nós, em 2022, nós vamos nos deparar com o quê? Eu imaginava, assim, inclusive, eu estou escrevendo até uma nova obra chamada A Esquerda Analógica em uma Era Digital, para poder correlacionar o que acabou acontecendo. Só para você ter noção, Paulo, o Bolsonaro tem perfis em redes sociais, em especial no YouTube, desde 2009. E o Fernando Haddad, que supostamente ali foi o mais afetado pelas fake news compartilhadas em 2018 contra ele, só criou canal no YouTube, por exemplo, a partir de 2019. Sem falar que se você fosse procurar ali até o Lula voltar a ter os seus direitos políticos estabelecidos, o acesso às redes sociais do Lula eram muito pequenos. O meu canal, por exemplo, que é um canal independente, tinha muito mais acesso que o canal do Lula, o canal do próprio Ciro Gomes, o canal do próprio Fernando Haddad, que é muito pouco movimentado, o canal do PT. Inclusive, ano passado, as esquerdas começaram a tentar entender um pouco mais sobre isso. Eu sou historiador e cientista político e fui convidado pelo PDT para poder tentar colaborar com a pré-campanha do Ciro Gomes, já no ano passado, mas aí veio toda essa história que vocês sabem, relacionada ao João Santana, que é uma figura analógica, a situação que está relacionada, que os dados trouxeram aí, ao engajamento do Ciro Gomes nas redes sociais, se dá especificamente à militância, em especial um grupo chamado Turma Boa, que é bastante engajado nas redes sociais, e apesar de o TSE, como bem já alertou o ministro Alexandre de Moraes, que estará à frente do TSE esse ano, já alertou que esse ano terá um olhar diferente em relação ao que supostamente teria acontecido em 2018, as redes sociais serão sim importantes. Aí em São Paulo a gente tem o caso do Guilherme Boulos, que utilizou basicamente as redes sociais para conseguir ter ascensão dentro do debate político da capital de São Paulo. Ô Zoe, você é filha das redes sociais, não é? Assim como todos nós, né, Paulo? Hoje gira tudo em torno disso. Quem está desconectado está por fora do que está acontecendo. Agora, essa popularidade do presidente Bolsonaro nas redes, eu vejo muito que é pela simplicidade, né? Como ele sempre se porta, não tem essa coisa de marketing estratégico, ele é muito espontâneo. O Bolsonaro ele não é tão estrategista, né? Muitas vezes vai no improviso, discurso no improviso, diferente das redes do Dória, do Moro. O Moro, o Moro foi uma construção de um marqueteiro. O Bolsonaro é completamente diferente disso. O Bolsonaro é do povo mesmo. E quem vota, né? Quem vota, o eleitor, é povão. Então, se identificam com o Bolsonaro. A isso se deve essa popularidade dele. Agora, com certeza, tem uma parte aí dos que seguem o Bolsonaro que é para atacar, só para ver o que está acontecendo. Não significa que são apoiadores, que são eleitores dele. Mas, mesmo assim, essas pessoas que estão aí para atacar ajudam no engajamento. E quem está pensando em não votar no Bolsonaro, o perfil dele acaba sendo recomendado por causa desse engajamento que essas pessoas estão dando e acabam entrando aí no perfil para ver como que não quer nada, acabam se deparando com os feitos do governo, que o Bolsonaro está usando bastante as redes sociais para mostrar os feitos do governo, já que a mídia não mostra e fala, opa, esse vai ser aqui meu candidato. Ô Zoe, mas também não tem uma influência muito grande no caso do Carlos Bolsonaro nas redes do pai? Inclusive estão dizendo que o Bolsonaro vai apostar realmente a campanha dele, vai jogar a campanha dele aí nas redes na mão do Carlos Bolsonaro, que ele confia que pode ser uma boa comunicação. Mas é claro que é melhor do que um filho para ajudar o pai, principalmente nesse cargo que o Bolsonaro ocupa, que a gente sabe muito bem que está cercado por traíras oportunistas. Que é melhor que o próprio filho para cuidar de uma coisa tão importante como a rede social. Paulinha. Só queria botar um ponto. A Zoe diz que não é estratégico. Eu acho que o Bolsonaro é super estratégico. Não ele, exatamente, a figura dele. Pode ser até que ele não seja o responsável pelas postagens. Mas isso pode ser uma estratégia. Eu acho que ele tem estratégia, sim. Tanto tem que ele consegue esse engajamento. Não é tudo tão assim espontâneo, gente. Tem ali um pensamento. E o negócio pode ser que seja o Carlos. Não tinha? Né? Não tinha esse papo de robô? E dos CPFs falsos da Joyce, né? Fala, que criou os CPFs falsos. O que eu enxergo do Bolsonaro, Paulinho, aqui, acho que você tem razão, tem uma estratégia.
E é uma estratégia diferente da dos outros. Por isso que o pessoal não entende muito bem o que está acontecendo, né? Não é institucional, assim, aquela coisa que a gente está acostumada na política, tem a ver com a naturalidade também. É uma estratégia de ser natural e de jogar informações de forma mais natural. Que é algo que a gente, pelo menos, esperava que fosse acontecer por parte da esquerda também, né? A questão é que o Lula, e você colocou muito bem aqui, Paulinha, que existe uma campanha fora das redes muito forte, baseada nos nomes dos candidatos, né? Então o Lula tem um nome independentemente das redes. Se essas pesquisas realmente estiverem certas, enfim, as últimas principalmente, que o Lula realmente esteja à frente do Bolsonaro, mostra que existem os nomes fixos. Mas essa estratégia do Bolsonaro de ser simples, de colocar as coisas e essa naturalidade, eu acho que ela tem funcionado muito bem. Foi citado o Moro aqui. Recentemente ele fez aí um post ridículo, na minha opinião, jogando videogame, patético. Com a mão trocada, né? É inacreditável a falta de preparo de um pré-candidato. A falta de jogabilidade. Não entende nada de rede social e está na mão aí realmente de gente que... O engajamento desse post foi forte. Eu acho que isso que o Felipe falou é importante. Por ser patético, eu acho. Eu concordo com o Felipe, porque o próprio Carlito disse, né, que talvez dos políticos, das figuras de esquerda mais conhecidas, o que soube mais trabalhar essa questão da rede social foi o Boulos na campanha para o governo. Da esquerda. Aqui de São Paulo, da esquerda. O único na esquerda. Da esquerda. Porque os outros parecem também que tentam fazer alguma coisa, mas acaba soando muito forçado, porque são figuras um pouco mais antigas também, né? Da política. Não soa autêntico como soou o Boulos, por exemplo. Você concorda com isso, Carlito? Eu concordo, inclusive eu vou falar uma coisa aqui que eu já falei publicamente em outros momentos, que o Guilherme Boulos e a equipe dele, mais ou menos ali em junho ou julho de 2020, entrou em contato comigo e com outros cientistas políticos, comentaristas, historiadores, que utilizam as redes sociais para poder se comunicar com esse povão que a Zoe citou aí, por exemplo. E ele foi o único até hoje que entendeu o diálogo, que entendeu a importância de ir para as redes, responder, falar com a tia do WhatsApp, com o tio do WhatsApp, falar sobre questões mais complexas de forma direta. Vídeo que acontece, por exemplo, em relação à situação de ele ser um invasor, e as pessoas esquecem o que diz ali o Estatuto da Cidade. Saiu até um dado recente essa semana agora, que a população em situação de rua em São Paulo aumentou mais 30%, já tinha aumentado de 2015 a 2019 60%, e agora aumentou mais 30%. Isso incluindo aqueles que pernoitam em albergues, por exemplo. Então, o que falta, eu acredito, é a esquerda ainda deixar de ser tão academicista, de achar que a internet é um lugar muito vulgar e ocupar esse espaço aqui também, porque, como bem trouxe aí o Felipe, a tia e o tio do WhatsApp, mesmo que a gente ache, às vezes, que eles compartilham ali desinformações, eles não vão deixar de existir, nem vão deixar de estar nas redes. Então, cabe agora à esquerda também preencher essas lacunas. E sobre uma observação rapidinho sobre o Bolsonaro, se ele é natural ou não, se ele utiliza as redes para poder divulgar informações. Recentemente, eu moro no Nordeste, para quem não sabe, eu tenho Aracaju, ele divulgou uma ferrovia que não existe, que está sendo construída aqui no Nordeste, que passa por alguns lugares aqui que não passam, por exemplo. E sem falar na questão ali do pão com leite condensado e o café no copinho de bar. Ele quer realmente passar essa imagem que ele é do povo, que ele é popular, mas o sigilo do cartão corporativo mostra que talvez ele não seja tão popular assim, não. Fala, Zoe. E tem as camisas também, né, Zoe? As camisas dos clubes de futebol, né? Que é bastante, que é bem elegante. Você não acha elegante, Paulo? Não, cafona. Olha, mas assim, eu acho que se fosse fake, ela não conseguiria deixar essa imagem, passar essa imagem para as pessoas por tanto tempo. E desde antes dele se candidatar, em 2018, ele já tinha essa fama de ser assim, né? De ser do povo mesmo, de comer pão com leite condensado, de abraçar as pessoas na rua. Imagina, Paulo, você que gosta tanto do Dória, imagina o Dória usando as roupas que o Bolsonaro usa, o chinelo que o Bolsonaro usa. Não dá pra imaginar. Bebendo Não vai um copinho lá de requeijão. Não vai imagina? Zoe, não. Seria então, horroroso. O Bolsonaro, então, o que não é exatamente pois é, não combina com o Dória. Por quê? Porque o Dória não é do povão.
O Bolsonaro, o que ele passa nas redes, o que ele passa como uma pessoa, você conversando com ele, eu que já estive com ele, a imagem que ele passa, se fosse tão, se é estrategista ou não, cara, ele não conseguiria passar da forma que ele passa tão natural, porque a gente vê no semblante, na forma dele, que ele é exatamente essa pessoa do povo. Fala, Felipe. E os que trabalham com ele ficam bravos às vezes, porque muitas vezes o Bolsonaro não segue os conselhos que os assessores dão, o Bolsonaro vai por ele mesmo, entendeu? E tem que ser assim mesmo, porque se não fosse seguindo a cabeça dele, ele não teria chegado onde ele chegou. Fala, Felipe. Bom, e tem uma diferença de público. Se você olha quem segue as redes sociais do presidente, você tem um número maior de camadas de idade, né? O Boulos, né? E aí me permita discordar de você, Carlito, o Boulos é uma falácia, né? O Boulos, ele cria um mundo paralelo e as crianças adolescentes de esquerda que não vivem o mundo real acabam caindo nessa história. Então, se você olha o público votante aqui do Boulos, aqui na cidade de São Paulo, eu concorri contra o Boulos nas eleições de 2020, você vai ver que são adolescentes e juvenis que não têm a menor noção do que é a realidade do mundo e caem nas mentiras e nas histórias falaciosas de um mundo cor-de-rosa que o Boulos promete. Quando você olha as redes sociais do presidente, tem muito mais pessoas de idades diversas, desde crianças, adolescentes, e muito mais pessoas mais maduras que conhecem a realidade do mundo. E ele é real. Aqui ele não vai dizer que ele não toma Coca-Cola com o pão com leite condensado, porque ele toma sim. Quem já teve presente sabe que é verdade. Enquanto o Boulos é uma falácia, é uma mentira. O Boulos, ele... né, todo mundo sabe, né? Ô, gente, Paulo, rapidinho. A gente tem falado muito de Twitter, né? Porque é onde todos ali acabam se encontrando, mas o Bolsonaro também é muito forte no WhatsApp Facebook e no Telegram. Também, e o Telegram, inclusive, está no alvo aí do TSE. O TSE está avaliando até proibir... Porque o Telegram não tem limite de compartilhamento. Exatamente. Né? Exatamente. Ele é muito forte nessas duas plataformas. E aí, Carlito, tem que bloquear o Telegram? Na verdade, a gente tem que utilizar todos os recursos que possam fazer com que a comunicação seja facilitada. O problema é que existem pessoas aí que estão na proximidade do presidente da República, que tem sido, inclusive, apontada até mesmo pela CPMI das fake news, que a gente esquece dela, né, que apontou ali com documentos oficiais das redes sociais que o gabinete do Eduardo Bolsonaro era utilizado por outro Eduardo, que era o seu assessor, para poder compartilhar informações falsas nas redes. E a gente viu que depois de algumas ações do próprio STF, que tiraram monetização ali, fez a solicitação ao Google para tirar monetização de alguns canais, tirar alguns canais do ar também, tirar monetização de perfis de sites também. A gente viu que algumas figuras, como o próprio Alan dos Santos, migraram para o Telegram, que, como bem citaram os colegas aqui hoje, tem um limite... não tem limite na questão dos compartilhamentos, você pode criar canais oficiais lá, tanto que alguns ataques recentes que o Alan dos Santos tem feito ali ao ministro das telecomunicações, aí, o Fábio Faria, foi feito justamente pelo Telegram. Eu acho que tem de ter um mecanismo, não vou dizer de regulação, mas tem que ter um mecanismo de fiscalização para poder impedir que essas pessoas que estão deliberadamente compartilhando conteúdo falso de forma criminosa para favorecer o seu lado ou para atacar o lado antagonista, mas o Carlito, não sejam fechados à toa. Carlito, como é que peraí. Como é que a gente vai falar mais sobre isso hoje também. Não, a gente vai falar sobre isso, mas a minha grande dúvida é o seguinte, como é que a gente com faz... certeza, lá venho eu com as ditaduras assim, a gente vê um STF que ao invés de cumprir leis, você está cometendo crimes, prendendo pessoas pelo simples fato de opinarem. Então sim, tem que falar de ditadura sim, Carlitos. Autoritário, verdade. Ô, Carlito, você é contra a liberdade de expressão, Carlito? Essa é uma dúvida. Você é contra a liberdade de expressão? Porque quem é que julga isso? Não sou contra a liberdade de expressão. A esquerda sempre se colocou a favor da liberdade de expressão. E aí agora que a esquerda está perdendo nas redes, agora vira o jogo, quer mudar. Sempre a esquerda disse que a direita não permitia a liberdade de expressão e que todos têm direito a diálogo e a voz. Aí agora que a esquerda está menor nas redes sociais, você vem dizer que tem que ter censura, é isso? Quem que diz que está certo ou que não está certo? Isso, inclusive, Felipe, você deveria resolver outros problemas com o seu próprio partido. A gente precisa lembrar em 2020... Eu não tenho partido. Acho que você está desatualizado, Carlito. Também, né? O novo partido que você estava ali em 2020. Não estou novo faz tempo. E aí vocês apontaram o herói Amoedo ali como sendo o cara que era malvadão, que queria tomar o partido para si. Antes ele era brother.
bacana, gente boa. Depois que ele quis boicotar sua candidatura ali em 2020, virou malvadão. Sobre censura, eu não falei em momento nenhum de censura. Esse estereótipo que a Zoe Martins, que gente como você aí costuma colocar, taxar em pessoas da esquerda, comigo não cola, porque eu sou totalmente favorável à liberdade de expressão. Cuba é ditadura ou não, Carlito? Desde que Cuba te é ditadura ou não? Só para saber assim. É que eu não te acompanho, então não sei o que você defende. Só queria saber isso mesmo, se você é a favor da ditadura em Cuba ou não. Você acha que um regime é democrático? Eu não sou a favor da ditadura em Cuba, mas eu acho que você é, porque você fala tanto do regime Eu sou a favor. Se eu me tornei conhecida por ser extremamente contra qualquer tipo de censura. Já você está querendo regular Só um aí, minutinho, né? gente. Só um minutinho. Segunda-feira estamos começando a semana num clima top, lá em cima, né, Paulinha? Nossa, Eu muito gosto gostoso. assim. Carlito, só pra gente fechar esse tema, eu queria só que você pudesse me explicar como é que a gente regulamenta a rede social sem promover censura. Quem que faz isso? Quem é o árbitro dessa história? Carlito. Essa é a minha grande dúvida em relação a esse tema. Eu queria que você pudesse me explicar como é que se faz isso? Qual que é a solução? Então, como o Felipe está tentando entrar na vida pública aí, em especial tentando administrar a maior capital do nosso país, a cidade mais rica da América Latina, ele deveria tentar levar esse tema um pouco mais a sério, até porque a questão de criar-se uma lei ou algo do tipo que possa vir a regulamentar como se deve utilizar as redes sociais de forma criminosa ou não é algo que vai ser debatido aqui, é um bate-papo de 20 minutos. Existem especialistas... 20 não vai dar, 20 Está nessa pauta aqui, né? Dessa pauta aqui a gente vai para outra. A gente não vai conseguir resolver isso em um papo de 20 minutos. O que precisa se fazer com as redes sociais é a mesma coisa que se fizeram com outros temas, como a liberação das drogas em outros países. Quando passaram-se muitas discussões de que não vai funcionar, se liberar vai ficar assim. A gente viu recentemente no Canadá que por causa do consumo de cannabis lá, os negacionistas foram se vacinar. Então o que a gente precisa fazer, inclusive, é abrir essa discussão. O próprio senador Alessandro Vieira aqui no meu estado, ele tem um projeto, se eu não me engano, que é uma PEC para poder regulamentar essa questão do uso criminoso das redes sociais e nada tem a ver com essa falácia que costuma ser dita aí, especial pela Zoe, de que isso é censura. Não é censura. É que quem usa as redes sociais, o mundo virtual, tem consequências no mundo real. A gente precisa ver a quantidade de pessoas que morreram por não tomar vacina, por exemplo, porque tem presidente, tem deputado, tem apoiador do mito aí dizendo que a vacina é o que mata, que causa problemas sanitários mais graves. A gente não fala isso, o que a gente fala é que tem que esperar para ver o que vai acontecer, porque a própria Anvisa falou que para os adultos, até 2024, a gente não vai saber o que pode vir a causar. E para as crianças, em 2026. E depois falam que os bolsonaristas são os gados, mas os gados são vocês que aceitam quietinhos a picadinha no braço. Que 4 mil pessoas morreram de... Agora questionar virou crime, Carlito, é isso? Questionar virou crime? Você não pode questionar, você não tem o direito de não querer se vacinar? Peraí. Carlito, seguinte, turma, vamos girar o assunto.